Descubra o que realmente causa o caos nos computadores. O verme I Love You, também conhecido como Love Bug Worm, causou estragos em 2000, infectando milhões de computadores ao redor do mundo em apenas algumas horas. Esse código malicioso se apresentou como uma carta de declaração de amor, seduzindo muitos usuários a clicarem no anexo. Ao ser aberto, ele causou uma verdadeira catástrofe, se copiando nos catálogos de endereços das vítimas e enviando a mensagem maliciosa para todos da lista. Essa reação em cadeia levou a um caos massivo, afetando empresas e a vida pessoal das pessoas. Especialistas estimaram que o dano econômico causado pelo verme foi de bilhões, tornando um dos vírus de computador mais destrutivos da história. Esse incidente foi um sinal de alerta para a cibersegurança, mostrando o quão vulneráveis são nossas vidas digitais. Você já parou para pensar como uma carta aparentemente inofensiva pode causar tantos problemas? Você não vai acreditar, mas o menor parque do mundo realmente existe. Em Nagai, Japão, um pequeno pedaço de terra ocupa apenas 0,24 metros quadrados, mas tem o título de menor parque do mundo. Oficialmente reconhecido, este parque minúsculo surpreende os visitantes com seu charme. Embora seja menor que muitos quartos, ele simboliza a ideia de que até os espaços mais pequenos podem ter grande significado e propósito. O parque, chamado Parque Kameyama, é cuidadosamente projetado com algumas plantas e um banco, mostrando como a natureza pode florescer em qualquer lugar, independentemente do tamanho. É um lugar bonito, onde os moradores podem parar e desfrutar de um momento de tranquilidade, longe da agitação do dia a dia. Este parque incomum desperta curiosidade e incentiva as pessoas a repensarem suas ideias sobre espaços públicos. Um espaço tão pequeno pode realmente ser um parque? Sim, ele serve como um lembrete agradável de que cada espaço tem potencial. Então, da próxima vez que você pensar em parques, lembre-se de que a grandeza pode estar nas pequenas dimensões. Onde mais no mundo podemos encontrar tesouros inesperados? Você já pensou sobre os diferentes tipos de inteligência? Os psicólogos costumam dividir a inteligência em duas categorias principais: fluida e cristalizada. A inteligência fluida é a nossa capacidade de resolver problemas e nos adaptar rapidamente a novas situações, como resolver quebra-cabeças ou lidar com dificuldades inesperadas. Esse tipo de inteligência é muito importante no nosso mundo acelerado, onde frequentemente enfrentamos mudanças e precisamos tomar decisões rápidas. Por outro lado, a inteligência cristalizada está relacionada ao conhecimento que acumulamos ao longo dos anos. Ela inclui tudo o que aprendemos com nossas experiências, educação e treinamentos. Por exemplo, saber a capital de um país ou entender as leis da física é parte da inteligência cristalizada. A inteligência fluida geralmente atinge seu pico na juventude e pode diminuir com a idade, enquanto a inteligência cristalizada tende a crescer à medida que acumulamos conhecimento e experiência. Ambos os tipos são importantes para o sucesso em várias áreas da vida, seja passando em um exame, resolvendo um problema matemático complexo ou tomando decisões informadas no dia a dia. Qual tipo, na sua opinião, tem mais importância na sua vida? Você pode ficar surpreso ao saber que a Calçada dos Gigantes é real. Esta impressionante maravilha natural na Irlanda do Norte encanta os visitantes com sua incrível formação de mais de 40 mil colunas hexagonais de basalto. Formadas por atividade vulcânica há cerca de 60 milhões de anos, essas colunas impressionantes se erguem dramaticamente do Oceano Atlântico, criando uma paisagem deslumbrante que parece saída de um conto de fadas. Ao caminhar pelos caminhos, você não pode deixar de notar como cada coluna varia em altura, formando um padrão hipnotizante, quase artístico, contra a costa acidentada. Além de seu encanto geológico, o local está repleto de folclore fascinante. Lendas locais falam do gigante Finn McCool, que supostamente construiu a calçada como uma ponte para a Escócia. Essa combinação de beleza natural e mito atrai turistas de todo o mundo, ansiosos para fazer trilhas, admirar as vistas do oceano e absorver as ricas histórias do passado. Reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, a Calçada dos Gigantes orgulhosamente exibe sua importância, tanto em estudos científicos quanto em patrimônio cultural. Portanto, se você é um entusiasta da natureza ou simplesmente está em busca de um lugar bonito para explorar, este local icônico oferece maravilhas sem fim. Você está pronto para se surpreender? Você já parou para pensar por que a morte é tão importante?
Em 1828, a trágica morte de 2 pessoas levou a uma compreensão que mudou nossa percepção sobre a vida e a morte. Esse evento fez com que a sociedade começasse a refletir sobre a fragilidade da existência humana. As pessoas começaram a perceber que a vida é valiosa e passageira, o que gerou conversas mais profundas sobre como valorizamos nosso tempo e nossos relacionamentos. Essa compreensão não se limitou a simples reflexões. Ela inspirou mudanças nas abordagens das comunidades em relação à saúde, segurança e responsabilidade pessoal. Quando as notícias sobre essas mortes se espalharam, isso contribuiu para o desenvolvimento de medidas de saúde pública e provocou debates sobre mortalidade, legado e o que realmente significa viver. Essas reflexões ainda são relevantes hoje, lembrando-nos de valorizar e respeitar os momentos que temos e de pensar sobre o impacto que deixamos para trás. Que lições sobre a vida você aprendeu com suas próprias experiências? Você pode se surpreender. A origem estilosa do laço para botão. O laço localizado na parte superior da lapela do paletó tem uma história interessante. No início do século XIX, a moda masculina incluía paletós com golas altas, que podiam ser fechados para um visual mais formal. No entanto, com a chegada dos dias quentes, tornou-se popular deixar o botão de cima aberto. Isso não apenas trazia frescor, mas também permitia que as lapelas caíssem de forma mais natural, criando uma atmosfera mais descontraída. Mas e quanto a esse laço único? Ele não era apenas para enfeitar. No passado, tinha uma função prática. Os cavalheiros às vezes prendiam flores ali para melhorar sua aparência e adicionar um toque de cor ao traje. Então, da próxima vez que você ver esse laço, lembre-se de que não é apenas um elemento de moda, é uma homenagem ao estilo do passado. Você já ouviu como os elefantes se protegem? Os elefantes são criaturas incríveis, não só pelo seu tamanho, mas também pelas suas adaptações impressionantes. Uma das características mais interessantes dos elefantes é a sua pele grossa, que pode ter até 1 centímetro de espessura. Essa pele tem várias funções, mas a principal é proteger contra as picadas incômodas de insetos. Os elefantes frequentemente estão em lugares onde há muitos insetos picadores. A pele resistente deles age como uma barreira, reduzindo o impacto das picadas de mosquitos e outros insetos que podem causar irritação e desconforto. Mas isso não é tudo. Os elefantes também têm o hábito único de se revirar na lama ou na poeira. Esse comportamento não só ajuda a manter a pele fresca, mas também esconde as picadas de insetos, oferecendo uma proteção natural. Então, da próxima vez que você ver um elefante se divertindo em um banho de lama, lembre-se de que não é apenas diversão, é uma maneira inteligente de se proteger dos insetos incômodos. A natureza não é incrível? É verdade que James Cameron mergulhou em grandes profundidades. Em 2012, o famoso diretor James Cameron, conhecido por blockbusters como Titanic, entrou para a história ao se tornar a primeira pessoa a mergulhar sozinha no ponto mais profundo do oceano, a Fossa das Marianas. Essa incrível conquista foi realizada com a ajuda de um submarino especializado chamado Deep Sea Challenger, projetado para suportar pressão extrema e escuridão. O mergulho de Cameron o levou a quase 11 quilômetros abaixo da superfície, em uma área de pressões colossais e total escuridão. Durante sua jornada, ele passou cerca de 3 horas explorando a fossa, filmando imagens impressionantes e coletando amostras que ajudarão os cientistas a entender melhor esse misterioso ambiente subaquático. Essa aventura mostra que a curiosidade e a inovação podem expandir os limites do possível, tornando Cameron não apenas um talentoso diretor, mas também um notável explorador. Será que todos nós sonhamos de maneira semelhante? Aparentemente, pessoas de diferentes culturas frequentemente têm temas parecidos em seus sonhos, como cair ou voar. Esses temas universais refletem emoções comuns e processos subconscientes. Curiosamente, a maioria dos nossos sonhos ocorre durante o sono REM, fase de movimento rápido dos olhos, quando nosso cérebro funciona tão ativamente quanto quando estamos acordados. Isso mostra que, enquanto descansamos, nossa mente continua trabalhando, processando nossos sentimentos e memórias. Os sonhos podem ser confusos e vívidos, muitas vezes misturando elementos da nossa vida cotidiana com nossos medos ou desejos mais profundos. Por exemplo, sonhar que está caindo pode refletir ansiedade na vida real, enquanto voar pode simbolizar liberdade ou fuga. Então, da próxima vez que você acordar de um sonho estranho,
Lembre-se de que muitas pessoas ao redor do mundo provavelmente passaram por algo semelhante. O que seus sonhos dizem sobre você? E se os animais também tiverem alergias? É surpreendente, mas é verdade. Os animais podem ter reações alérgicas, assim como os humanos. Por exemplo, nossos amigos peludos podem reagir a alérgenos presentes nas células da pele humana. Isso significa que quando perdemos pedaços de pele, eles não desaparecem apenas no ar. Podem realmente afetar os animais de estimação e outros bichos que vivem conosco. As reações podem se manifestar como coceira, espirros e até irritações na pele. Diferentes espécies, de cães e gatos a pássaros e coelhos, podem ser sensíveis a vários gatilhos em seu ambiente. As alergias em animais muitas vezes passam despercebidas, pois eles podem não mostrar os sintomas típicos que normalmente associamos a alergias. No entanto, assim como os humanos buscam alívio para suas alergias, os animais também merecem atenção e cuidado. Compreender que as alergias não são apenas um problema humano pode ajudar os donos de animais de estimação a criar um espaço mais confortável para seus amados bichinhos. Portanto, da próxima vez que você notar que seu animal está coçando ou espirrando mais do que o normal, pense que ele também pode estar enfrentando problemas alérgicos. Você sabia que Tokelau usa o dólar neozelandês? Essa região única localizada no sul do Oceano Pacífico é especial porque não tem sua própria moeda oficial. Em vez disso, a ilha depende totalmente do dólar neozelandês para suas transações. Isso pode parecer surpreendente, mas, na verdade, destaca a conexão de Tokelau com a Nova Zelândia, refletindo a relação próxima entre eles. Enquanto muitos países criam suas moedas para simbolizar independência ou identidade nacional, a economia de Tokelau está intimamente ligada à economia da Nova Zelândia. Isso significa que os moradores podem facilmente obter e usar dólares neozelandeses para compras do dia a dia, mas não têm suas próprias moedas ou notas que representem sua cultura insular. No entanto, Tokelau continua sendo um lugar incrível, conhecido por sua beleza natural e rica história. Ao comprar um coco ou um souvenir, você estará usando esse icônico dólar neozelandês. Não é incrível como a moeda pode conectar lugares de maneiras inesperadas? Você pode acreditar que o Voyager 1 está com problemas? Em novembro de 2023, esse pioneiro da exploração espacial enfrentou uma falha que o impede de enviar dados científicos e de engenharia legíveis. Lançado em 1977, o Voyager 1 já percorreu mais de 14 bilhões de milhas da Terra, tornando-se o objeto artificial mais distante no espaço. Por mais de 4 décadas, ele forneceu informações valiosas sobre nosso sistema solar e além, enviando imagens impressionantes de planetas distantes e dados importantes sobre radiação espacial. De repente, essa fonte confiável de conhecimento teve um problema, o que gerou preocupação entre cientistas e entusiastas do espaço. Engenheiros estão trabalhando arduamente para solucionar a falha, tentando entender a causa do problema e restaurar seu funcionamento normal. Embora seja frustrante ver uma sonda favorita enfrentar dificuldades, esses incidentes nos lembram dos desafios da exploração espacial. Cada missão envolve riscos, e soluções inteligentes muitas vezes levam a descobertas inesperadas. O Voyager 1 voltará a funcionar e continuará sua jornada épica? Todos nós esperamos que sim. Acredite ou não, PowerPoint pode ser perigoso. O termo morte por PowerPoint reflete a frustração de muitas pessoas durante apresentações chatas e sem graça. Em vez de envolver o público, alguns apresentadores confiam demais em listas, textos excessivos e imagens monótonas, o que resulta em desinteresse e tédio. No nosso mundo acelerado, apresentar informações não é apenas colocar dados nos slides, é uma arte de contar histórias, criatividade e despertar interesse. Apresentações eficazes exigem um equilíbrio entre elementos visuais e uma fala expressiva para capturar a atenção do público e gerar discussões. Estratégias como usar imagens vibrantes, elementos interativos ou até mesmo humor podem transformar um simples slide em uma experiência inesquecível. Portanto, da próxima vez que você ouvir uma apresentação, pense em como torná-la viva e envolvente, pois ninguém quer enfrentar o triste destino da morte por PowerPoint. Vamos revelar a verdade sobre os fungos. Os esporos de fungos estão em todo lugar, até mesmo no ar que respiramos. São partículas minúsculas, quase invisíveis, que podem facilmente se depositar em superfícies, incluindo sua comida. Embora a maioria das espécies de fungos seja inofensiva,
O crescimento visível de fungos nos alimentos é um sinal de que eles estão estragados. Isso pode nos fazer pensar em uma alimentação mais saudável. Por exemplo, se você notar manchas verdes e peludas no pão ou em frutas velhas, isso pode significar que a comida está estragada e pode não ser segura para consumo. É uma ótima oportunidade para considerar opções mais frescas. Consumir frutas, verduras e grãos frescos não só é mais saboroso, mas também mais saudável para você. Então, da próxima vez que você ver fungos na sua comida, lembre-se de que é um sinal do seu corpo para escolher algo mais saudável. Que tal verificar sua geladeira hoje em busca de alimentos frescos? Você vai se surpreender com o poder único dos equidnas. Os equidnas, muitas vezes chamados de tamanduás espinhosos, têm uma habilidade incrível chamada eletrolocalização, que lhes permite sentir sinais elétricos de outros seres vivos. Essa habilidade interessante é especialmente útil na caça de vermes e insetos enterrados, ajudando-os a encontrar comida que de outra forma estaria escondida. O mais curioso é que os equidnas pertencem à família dos monotremados, o que significa que eles põem ovos, uma característica rara entre os mamíferos. Assim como seu primo, o ornitorrinco, eles combinam características de répteis e mamíferos, o que os destaca no reino animal. Sua eletrolocalização funciona melhor em ambientes úmidos, dando-lhes uma vantagem na busca por alimento em condições desafiadoras. Imagine como é depender de um poder tão especial para sobreviver na natureza. É uma combinação de evolução impressionante e verdadeira engenhosidade que ajuda esses seres a prosperar. A verdade é que a cerveja é amada em todo o mundo. A cerveja não é apenas uma bebida, é um fenômeno cultural que une pessoas de diferentes classes sociais. Em 2022, foram consumidos impressionantes 1.921 bilhão de hectolitros de cerveja em todo o mundo. Esse número destaca o status da cerveja como uma das bebidas mais populares, ao lado da água e do chá. Desde uma refrescante caneca em um dia quente de verão, até brindes em festas como a Oktoberfest, a cerveja traz alegria e diversão. Diferentes culturas adicionam suas características únicas ao processo de fabricação, oferecendo uma ampla variedade de sabores, aromas e estilos. Seja uma lager crocante, um stout encorpado ou um IPA lupulado, há uma cerveja que vai agradar seu paladar. Comunidades frequentemente se reúnem em cervejarias locais, pubs ou em casa para aproveitar essa bebida antiga. Então, da próxima vez que levantar um copo, lembre-se de que você faz parte de uma tradição global que existe há milhares de anos. O que é surpreendente sobre o deserto do Saara? A maioria das pessoas imagina o Saara como um mar infinito de dunas de areia, mas, na verdade, apenas cerca de um quarto desse imenso deserto é coberto por areia. O restante é uma mistura fascinante de planaltos rochosos, planícies de cascalho e desertos pedregosos. Imagine vastas áreas de terreno acidentado que se estendem por milhas, onde a paisagem muda drasticamente de um canto para outro. O Saara ocupa 3,6 milhões de milhas quadradas, tornando-se um dos maiores desertos do planeta, e seus diversos paisagens abrigam diferentes ecossistemas. Aqui você pode encontrar plantas únicas e animais resistentes que se adaptaram a viver nessas condições severas. Desde altos penhascos até planícies tranquilas, o Saara não é apenas um mar de areia. É uma complexa tapeçaria de maravilhas naturais, esperando para serem descobertas. Não é surpreendente a quantidade de diversidade que existe em um ambiente tão extremo? Prepare-se para se surpreender com a proposta estranha de Michael Jackson. Em uma reviravolta chocante na história da cultura pop, Michael Jackson uma vez ofereceu a incrível quantia de $1 milhão pelo esqueleto de Joseph Merrick, conhecido como o Homem-Elefante. Merrick, que viveu no final do século XIX, sofria de uma doença rara, chamada Síndrome de Proteus, que causou sérias deformidades físicas. Apesar de sua aparência, ele era uma pessoa extraordinariamente inteligente e sensível, que sonhava em ser aceito em uma sociedade que frequentemente o temia. O desejo peculiar de Jackson de possuir os restos de Merrick gerou consideráveis controvérsias e debates éticos sobre a dignidade humana. A proposta foi finalmente rejeitada, levando muitos a se perguntarem por que um artista tão amado desejaria tal artefato. Este capítulo estranho revela não apenas a fascinação de Jackson pelo incomum, mas também a luta contínua da sociedade para compreender e ter compaixão por aqueles que são diferentes. O que você acha que isso diz sobre nós? Acredite ou não, mas os patos inspiraram a palavra pato.
O nome, pato, vem do jeito que essas aves mergulham a cabeça na água em busca de comida. Imagine um pato deslizando graciosamente pelo lago e, de repente, mergulhando sob a superfície. Esse comportamento único não só define o pato em nossa mente, mas também influenciou a língua inglesa. O verbo to duck significa inclinar a cabeça, como a ave faz ao procurar delícias como plantas e peixes pequenos. Não é incrível como nossa língua se desenvolve a partir da natureza? A linguagem está cheia de surpresas, e essa conexão mostra as relações complexas entre humanos e animais. Sempre que ouvimos a palavra pato, podemos imaginar uma ave curiosa se alimentando em águas tranquilas, lembrando-nos da beleza da natureza e da inteligência da nossa língua. Você sabia que o Google responde a enigmas antigos? O Google se tornou a principal ferramenta para milhões de pessoas que buscam respostas, desde a história antiga até lendas urbanas modernas. Este poderoso mecanismo de busca acompanha as perguntas mais populares feitas por usuários ao redor do mundo, revelando fatos interessantes. Você já se perguntou quais mitos tiram o sono das pessoas? Ao analisar essas buscas, o Google identifica tendências que podem surpreender, assustar ou até iluminar. Por exemplo, você pode descobrir que muitos se interessam por questões eternas, como a origem das pirâmides ou lendas sobre civilizações perdidas. Quando você faz uma pergunta no Google, lembre-se de que você não está sozinho. Muitas outras pessoas também refletiram sobre esses mistérios. Essa curiosidade compartilhada mostra como todos nós estamos conectados em nossa busca por conhecimento. Então, da próxima vez que você procurar respostas, pense em como o Google reflete nossas maravilhas e preocupações comuns. Prepare-se para se surpreender com os hábitos de trabalho das formigas. As formigas são verdadeiros trabalhadores da natureza, mostrando uma incrível capacidade de trabalho. Esses pequenos seres trabalham em intervalos curtos, focando na tarefa por cerca de 8 minutos ao longo de 12 horas. É especialmente interessante como elas gerenciam sua energia. Após um trabalho intenso, fazem pausas. Essas pequenas pausas não são apenas para descansar. Elas ajudam as formigas a manter sua resistência durante todo o dia. Esse ritmo de trabalho eficiente é crucial para sua sobrevivência, permitindo que coletem comida e cuidem de suas colônias sem se esgotar. Imagine se pudéssemos equilibrar nossas tarefas como as formigas. Alternando trabalho e pausas, elas maximizam a produtividade e mostram como o trabalho em equipe e uma boa gestão do tempo podem levar ao sucesso. Então, da próxima vez que você ver formigas, lembre-se de que elas não estão apenas ocupadas. Elas têm um sistema inteligente funcionando nos bastidores. Você não vai acreditar como o tofu surgiu. Mais de 2000 anos atrás, na antiga China, o tofu apareceu por acaso. Um cozinheiro curioso estava experimentando com leite de soja e adicionou água do mar, o que fez o leite coalhar. Essa reação inesperada criou uma substância macia, parecida com queijo, que ficou conhecida como tofu. No começo, esse novo prato provavelmente agradou apenas os moradores locais, mas logo se tornou popular por sua versatilidade e valor nutricional. Rico em proteínas e baixo em calorias, o tofu se tornou um alimento básico em diversos pratos, conquistando o coração de vegetarianos e amantes da alimentação saudável. Hoje, o tofu não é apenas um ingrediente querido na culinária asiática, mas também ultrapassou fronteiras, agradando o paladar em todo o mundo. Como essa descoberta simples se tornou tão popular globalmente? Prepare-se para se surpreender com a população de Hong Kong. Você sabia que essa cidade movimentada tem mais de 7,5 milhões de habitantes? É um número impressionante para uma área de apenas cerca de 1.100 km². Este é um dos lugares mais densamente povoados do planeta. A cidade compacta é cheia de arranha-céus, mercados vibrantes e uma cultura rica. Mas o que realmente destaca Hong Kong é como a alta densidade populacional afeta o dia a dia. Imagine-se caminhando por ruas lotadas, onde pessoas de diferentes culturas se encontram, criando um verdadeiro caldeirão cultural. Apesar do barulho e da agitação, Hong Kong também oferece cantos tranquilos em seus belos parques e trilhas naturais, a poucos minutos de distância. Cada canto da cidade conta uma história, desde o passado colonial até as inovações modernas. Não é surpreendente como tantas vidas e experiências podem coexistir em um espaço tão pequeno? Prepare-se para o calor impressionante dos raios. Quando um raio atinge, libera uma quantidade enorme de energia. A temperatura pode chegar a 27.000 graus Celsius, mais quente do que a superfície do Sol.
Esse calor extremo pode queimar a pele instantaneamente e causar ferimentos graves. Imagine como a pele reage a essa temperatura em uma fração de segundo. O calor intenso também pode expandir rapidamente o ar ao redor, causando um estrondo alto. Entender o impacto dos raios nos ajuda a valorizar a força da natureza e a importância da segurança durante tempestades. Evitar campos abertos e objetos altos durante uma tempestade pode salvar vidas. Então, da próxima vez que você ver um raio, lembre-se do quão poderoso e perigoso ele é. Você está pronto para respeitar as forças da natureza? Você sabia que a Samoa Gyan lançou uma companhia aérea? Pode parecer surpreendente, mas o ex-jogador ganês não é apenas uma estrela do esporte, mas também um empresário inteligente. Em 2017, Gyan anunciou o lançamento da BabyJet Airlines, com o objetivo de melhorar a conectividade aérea em Gana e na África Ocidental. A companhia aérea reflete seu desejo de desenvolver seu país natal, oferecendo opções de viagem acessíveis e convenientes. A visão de Gyan vai além do campo de futebol, pois ele quer promover o crescimento econômico por meio da melhoria das opções de transporte. Com a BabyJet Airlines, os passageiros podem desfrutar de voos confortáveis, o que é crucial para o turismo e os negócios na região. A trajetória de Asamoah Gyan do futebol para os negócios mostra como os atletas podem ter um impacto significativo em outras áreas. Investindo na aviação, Gyan espera criar empregos e contribuir para o desenvolvimento regional. É impressionante ver como figuras esportivas como ele fazem a transição para o mundo dos negócios, usando sua fama e recursos para o bem de suas comunidades. Quais outros atletas você acha que seguirão seu exemplo? Prepare-se para se surpreender com a história de Jesse James. Este fascinante filme, O Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford, lançado em 2007, vai te transportar para a vida agitada de um dos bandidos mais famosos da América. Brad Pitt interpreta o lendário Jesse James, enquanto Casey Affleck faz o papel de Robert Ford, seu admirador. O filme não é apenas sobre tiroteios e assaltos, é uma profunda exploração de temas como idolatria, onde Ford admira James, mas ao mesmo tempo sente inveja e traição. A cinematografia deslumbrante e a trilha sonora envolvente criam uma atmosfera tensa, imergindo os espectadores nas emoções desses personagens. Com atuações impressionantes e um enredo que faz refletir, o filme nos leva a pensar sobre o que realmente significa ser um herói e qual lado obscuro pode estar escondido por trás do mito. Pronto para desvendar essa história de fama e tolice? Prepare-se para se surpreender com a força dos ossos humanos. Você sabia que seus ossos são 4 vezes mais fortes que o concreto ou o aço? Essa incrível resistência permite que eles suportem o peso do nosso corpo, mantendo-se leves. A estrutura única dos ossos os torna fascinantes. Eles são não apenas fortes, mas também flexíveis, o que ajuda a evitar fraturas no dia a dia. No entanto, isso não significa que eles não possam quebrar. Ossos podem se fissurar com impactos fortes ou ângulos desconfortáveis. Por isso é importante ter cuidado durante atividades físicas. Seu sistema esquelético é uma parte incrível do seu corpo, projetada para proteger órgãos vitais e facilitar os movimentos, garantindo estabilidade. Então, da próxima vez que você pensar em força, lembre-se do herói invisível dentro de você. Seus ossos trabalham todos os dias para mantê-lo em pé e ativo. O que acontece se um hamster dirigir um caminhão? Em um experimento curioso, a Volvo decidiu deixar um hamster ao volante de um caminhão em movimento. Esse teste único mostrou como ideias inesperadas podem levar a grandes descobertas. A empresa queria demonstrar a confiabilidade e segurança de seus veículos. Então criou um cenário divertido onde um pequeno hamster dirigia em uma pista, especialmente preparada, enquanto o caminhão se movia. O objetivo? Destacar as impressionantes tecnologias em seus caminhões, que garantem uma condução suave, mesmo em condições incomuns. Enquanto dirigia, o hamster mostrou a precisão da engenharia da Volvo, provando que seus caminhões podem lidar facilmente com diversas situações. Esse conceito divertido nos lembra que a criatividade é fundamental na ciência e na tecnologia, e que às vezes os experimentos mais estranhos podem inspirar novas ideias. O resultado foi não apenas um vídeo adorável, mas também uma mensagem sobre inovações e caminhos inesperados que podem levar a grandes conquistas. Quem diria que um hamster poderia nos ensinar tanto? Acredite ou não, as gaivotas vivem muito bem na água do mar. Diferente da maioria das aves, esses inteligentes habitantes da costa possuem glândulas salinas localizadas logo acima dos olhos.
Essas glândulas ajudam a filtrar o excesso de sal do sangue, o que é essencial quando buscam alimento à beira do oceano. Muitos animais têm dificuldades em se hidratar devido à salinidade da água do mar, mas as gaivotas se adaptaram perfeitamente ao seu ambiente. Essa incrível habilidade permite que elas bebam água do mar sem sofrer com o excesso de sal, mantendo sua saúde e hidratação. Você pode ver gaivotas sentadas nos pieres ou procurando comida na praia, aparentemente ignorando o oceano salgado. Sua adaptabilidade as tornou uma das espécies de aves mais bem-sucedidas nas costas do mundo todo. Na próxima vez que você avistar uma gaivota aproveitando o sol e as ondas, reserve um momento para apreciar essa incrível adaptação, que lhes permite prosperar onde outros têm dificuldades. A natureza não é incrível? Um fato interessante sobre o Muro de Berlim. Em 1979, uma sueca chamada Lasse Björk realizou uma cerimônia de casamento bastante incomum perto desse famoso muro. Triste com a iminente destruição do muro, Lasse vestiu um vestido de noiva para homenagear essa estrutura e as memórias que ela guardava. Naquela época, o Muro de Berlim dividia a Alemanha Oriental e Ocidental, simbolizando a dura divisão política durante a Guerra Fria. Embora possa parecer estranho lamentar uma construção, Lasse via o muro como algo mais do que concreto. Ele representava a luta e a separação de inúmeras famílias. Curiosamente, ela esperava sua demolição, que ocorreu 10 anos depois, em 1989, marcando uma virada significativa na história. Comparando o muro a um cônjuge perdido, Lasse destacou o peso emocional que as fronteiras carregam na vida das pessoas. Sua cerimônia se tornou um tocante lembrete das histórias humanas entrelaçadas na tapeçaria da história. Esse ato único de luto nos faz refletir sobre como nos relacionamos com os lugares que moldam nossa identidade e experiência. Será que um muro pode realmente ter tanto significado? Vamos revelar a verdade sobre o couro Shell Cordovan. Este material único vem do tecido conectivo na parte traseira do cavalo, tornando-se um tesouro raro no mundo do couro. Diferente do couro animal comum, o Shell Cordovan é conhecido por sua durabilidade excepcional e aparência magnífica. Calçados feitos desse couro possuem qualidades incríveis, como impermeabilidade e resistência a vincos, o que significa que mantém sua beleza por mais tempo. Além disso, exigem pouca manutenção. Na verdade, não é necessário polir para manter o brilho. A exclusividade do Shell Cordovan é destacada pelo fato de que apenas 2 grandes fábricas de couro no mundo o produzem, tornando-se uma aquisição valiosa para os amantes de calçados exigentes. Devido à sua resistência e aparência clássica, os calçados de Shell Cordovan podem durar a vida toda, oferecendo conforto e estilo. Não é surpreendente como algo tão bonito pode vir de uma fonte tão incomum? Vamos revelar a verdade sobre a chuva artificial. Em 1947, New Hampshire entrou para a história ao realizar o primeiro experimento bem-sucedido de chuva artificial, que visava apagar um incêndio florestal. Cientistas desenvolveram um método de semeadura de nuvens, onde substâncias químicas como o iodeto de prata são introduzidas nas nuvens para estimular a precipitação. Essa inovação incrível não só ajudou a apagar o fogo, mas também abriu novas possibilidades para modificar o clima. Desde então, a semeadura de nuvens tem desempenhado um papel importante na agricultura, ajudando a aumentar a quantidade de chuvas em áreas secas. New Hampshire, que antes era apenas um estado pitoresco, tornou-se um centro de experimentos científicos que mudaram nossa percepção sobre o clima. Hoje, esse método ainda é utilizado em todo o mundo, levantando questões sobre a moralidade e a eficácia do controle da natureza. Podemos realmente usar o poder das nuvens para o bem do nosso planeta? Poucos sabem disso sobre as pirâmides. As pirâmides do Egito, especialmente as famosas de Gizé, não são apenas tumbas impressionantes, elas têm uma conexão fascinante com as estrelas. Elas estão alinhadas com a constelação de Órion, o que atraiu a atenção de astrônomos e historiadores. Os antigos egípcios acreditavam que Órion era a casa de Osíris, o deus da vida após a morte. Essa orientação celestial mostra que a localização das pirâmides foi uma escolha consciente, refletindo a crença egípcia na vida após a morte e a importância das estrelas em sua cultura. Surpreendentemente, as 3 pirâmides de Gizé correspondem às 3 estrelas que formam o cinturão de Órion. Imagine como os construtores, milhares de anos atrás, calcularam essa posição com tanta precisão sem ferramentas modernas. Seu conhecimento astronômico era realmente avançado e demonstra as incríveis habilidades dos arquitetos do Antigo Egito.
Essa conexão com Orion não apenas destaca seu gênio arquitetônico, mas também aprofunda nossa compreensão de suas crenças espirituais. Como conseguiram isso com a tecnologia da época? Você sabia que as pérolas são as únicas pedras preciosas criadas por organismos vivos? Ao contrário de diamantes ou rubis, que se formam em processos geológicos profundos na Terra, as pérolas se desenvolvem em moluscos, como ostras e mexilhões. Essas belas pedras se formam como um mecanismo natural de defesa contra irritações. Quando um objeto estranho, como um grão de areia, entra na concha do molusco, isso causa desconforto. Para se proteger, o molusco libera camadas de uma substância brilhante chamada nácar, que é composta de carbonato de cálcio e proteína. Com o tempo, essas camadas se acumulam em torno do irritante, formando uma pérola impressionante. Cada pérola é única em forma e brilho, o que a torna muito desejada em joias. Então, da próxima vez que você ver uma pérola, lembre-se de que não é apenas uma pedra bonita, é também um produto da incrível engenhosidade da natureza. Você consegue imaginar famílias vitorianas posando com os falecidos? Durante a era vitoriana, era comum tirar fotos de entes queridos que haviam falecido. As famílias acreditavam que esses retratos serviam como um memorial eterno, capturando a essência de seus queridos falecidos. Para se preparar para a sessão de fotos, eles eram vestidos com as melhores roupas e, às vezes, colocados em poses naturais. Isso pode parecer estranho hoje, mas na época era uma forma de lembrar e celebrar as vidas dos que partiram. Muitas vezes, membros da família também apareciam nas fotos, reunindo-se ao redor, às vezes sorrindo, para criar uma sensação de conexão mesmo na dor. A popularidade desses retratos, Memento Mori, refletia a relação complexa dos vitorianos com a morte, destacando seu desejo de honrar e eternizar seus entes queridos de uma maneira tangível. Não é surpreendente como os costumes de luto mudam com o tempo? Prepare-se para se surpreender com as coincidências entre Kennedy e Lincoln. Esses dois presidentes americanos icônicos têm paralelos impressionantes que fazem muitos refletirem. Primeiro, tanto John F. Kennedy quanto Abraham Lincoln foram eleitos presidentes na década de 1960, o que é uma coincidência notável, considerando que pertencem a épocas diferentes. Além disso, ambos perderam a indicação para vice-presidente de seus partidos em 1956. Esse fato específico é raramente mencionado, mas adiciona um toque de mistério. No entanto, a coincidência mais sombria está relacionada ao dia em que encontraram seus destinos trágicos. Ambos foram assassinados em uma sexta-feira e sofreram ferimentos na cabeça que marcaram a história. Os dois presidentes também estão ligados a seus sucessores. Kennedy foi sucedido por Lyndon B. Johnson, que, assim como o sucessor de Lincoln, Andrew Johnson, nasceu em 1908. Essas fascinantes coincidências despertam curiosidade sobre destino e acaso na história. Essas paralelas indicam algo mais profundo ou são apenas estranhas coincidências? Explorar as histórias por trás desses eventos pode ser como resolver um quebra-cabeça histórico que conecta o passado da América. Você já se perguntou por que os aviões às vezes ficam silenciosos? Em 2005, ocorreu uma tragédia com o Helios 522, quando o sistema de pressurização da cabine falhou, transformando o avião em um fantasma. Enquanto a tripulação e os passageiros lutavam por ar, quase todos perderam a consciência devido à falta de oxigênio, exceto uma pessoa. Todos os sistemas estavam funcionando e o piloto automático estava ligado. Então, o Helios 522 continuou a voar no céu por várias horas, sem perceber a gravidade da situação abaixo. Este caso assustador destaca a importância da pressurização da cabine para a segurança dos voos. Infelizmente, o voo terminou em tragédia, levando à morte de todos os 121 passageiros a bordo. A investigação do incidente resultou em mudanças significativas nos protocolos de segurança da aviação, incluindo melhorias no treinamento da tripulação e nas regras de comunicação na cabine, para evitar tragédias semelhantes no futuro. Como podemos garantir que os voos permaneçam seguros para todos? Difícil de acreditar, mas os cabelos humanos são incrivelmente fortes. Apesar de finos, os cabelos são um dos materiais biológicos mais resistentes do planeta. Essa incrível fibra é resistente à decomposição, o que significa que não se desintegra tão facilmente como muitos outros materiais orgânicos. Você pode se surpreender ao saber que os cabelos podem até suportar fogo e diversos produtos químicos corrosivos, mostrando sua notável resistência. Pense nisso, os cabelos podem entrar em contato com a água sem perder sua integridade.
Eles são fortes não apenas em um aspecto, conseguem suportar condições severas sem grandes danos. É por isso que cabelos antigos encontrados em escavações arqueológicas frequentemente estão bem preservados, oferecendo valiosas informações sobre o passado. Então, da próxima vez que você ver uma mecha de cabelo, reserve um momento para apreciar esse pequeno, mas excepcional material que consegue resistir ao tempo e à natureza. Não é incrível como algo tão frágil pode ser tão incrivelmente forte? Pouca gente sabe, mas Hipócrates é o fundador da medicina moderna. Na Grécia Antiga, Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, estabeleceu as bases para uma abordagem sistemática à saúde. Ele introduziu a ideia de que as doenças são causadas por fatores naturais e não apenas pela ira dos deuses, o que foi revolucionário para a época. Seus métodos enfatizavam a importância da observação cuidadosa e do registro dos sintomas, ajudando os médicos a entenderem melhor seus pacientes. Depois de Hipócrates, Galeno surgiu e desenvolveu essas ideias. Ele criou a teoria dos 4 humores, sugerindo que a saúde depende do equilíbrio dos fluidos corporais: sangue, fleuma, bile negra e bile amarela. Essa concepção dominou o pensamento médico por séculos, influenciando não apenas os métodos de tratamento, mas também a forma como os médicos viam o corpo humano. O legado de Hipócrates e Galeno ainda ressoa nas práticas médicas modernas, lembrando-nos de quão longe chegamos. Incrível, mas é verdade, a montanha Aia é mais alta. Embora a maioria de nós considere o Everest a montanha mais alta da Terra, a montanha Aia, na verdade, a supera em altura, se medirmos a partir da base. Ela se eleva a impressionantes 10.710 metros do fundo do oceano, que está escondido sob o Pacífico, perto do Havaí. A base da montanha Aia fica submersa, o que muda nossa percepção de sua altura. Em comparação, o Everest, conhecido como o pico mais alto acima do nível do mar, atinge 8.848 metros. Essa comparação fascinante mostra como o método de medição é importante para determinar a altura das montanhas. Montanhas submersas como a Aia nos lembram da diversidade e das características muitas vezes não percebidas do nosso planeta. Então, da próxima vez que você ouvir sobre as montanhas mais altas, lembre-se de que a história é muito mais interessante do que parece à primeira vista.